Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia novamente. Então vamos lá, né? Nós vamos continuar a lei de Newton. Agora vamos para a segunda parte, beleza? Nós vamos falar agora de tração, tá? Bom, tração, para quem não se lembra, é a força feita por fios, cabos, cordas, tá bom? Então, essa aqui é a tração. Alguns livros colocam, ou exercícios, né, colocam a palavra tensão, mas o mais correto mesmo é tração, tá bom? Então, gente, vamos supor que você tenha dois blocos, o A e o B. Pessoal, aqui não está marcado. Aqui não está marcado, mas eu já vou destacar. O A é o de trás e o B é o da frente, tá bom? Esses dois blocos, eles são puxados para a direita sob a ação de uma força horizontal de módulo F. Aí, detalhe. Despreze o atrito, tá? Não vai ter atrito aqui, beleza? Tá bom. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Separem os corpos e representem as forças que atuam em todo mundo. Então aqui, ó, represente as forças que atuam em cada corpo separadamente, tanto os blocos quanto a corda. Eu quero a corda também, tá bom? Isso que nós vamos fazer agora é o chamado diagrama de forças, tá? Esse é o jeito técnico de falar. Vamos lá, então primeira coisa, separe os corpos, marca as forças. Então, vamos lá, gente, vamos começar pelos blocos A e B. Pelo bloco B, desculpa. Então, gente, o bloco B tem peso, eu não marquei aqui, né? Ele é vertical para baixo, certo? O bloco B tem normal, porque ele está apoiado na superfície. A força normal, ela é perpendicular à superfície, vertical para cima, não é isso? Então, aqui, ó, força normal de B. Força normal de B. Beleza. Já vou aproveitar o gancho, já vou marcar aqui também. Bloco A, tá aqui, peso de A, vertical para baixo. Força normal de A, perpendicular à superfície, vertical para cima. Ok? Beleza, tá. Ó, os blocos A e B, eles não movem na vertical, né, gente? Se eles não movem na vertical, então eu sei que a normal, ela será igual ao peso e anulará, certo? Então tá aqui, ó. A normal, ela é igual ao peso e anula, tá? Beleza. Aí, vamos lá. Agora, vamos marcar as outras forças. Vamos começar aqui pelo bloco B, como eu havia combinado com vocês. Gente, o bloco B ele tem a força F, né? A força F, ela puxa o bloco B para a direita. Quando o bloco B é puxado para a direita, ele, por reação, puxa a corda para a direita. Opa, por reação não, peraí. O bloco B ele é puxado para a direita, aí ele puxa a corda para a direita. Ok. E a corda, por reação, agora sim, puxará o bloco B para a esquerda. Gente, como é que nós chamamos forças feitas por cordas em alguém? A gente chama de tração. Então, essa aqui eu vou chamá-la de menos T1 e, obviamente, aquela ali vai ser a mais T1. Gente, eu coloquei um menos naquela da esquerda só porque ela veio depois, entendeu? Mas se eu quisesse colocar o menos nessa daqui, aí a outra ficaria mais. Tanto faz, cara, tanto faz, porque o menos é só para indicar sentido contrário, ele não vai entrar na conta mesmo, né? Certo? Então, vamos lá. Então, força que a corda faz no corpo é a tração. Então, essa aqui eu chamei de T1, aquela ali por tabela vai ser essa aqui é a menos T1, aquela ali vai ser a T1. Gente, elas são ou não para ação e reação? É óbvio. E como é que eu sei que elas são? Bom senso, não é assim? Quem que é a menos T1? É a força que a corda faz no bloco B. Quem é a T1? É a força que o bloco B faz na corda, certo? Tudo bem? Então tem essa coisa óbvia que a gente percebe pelo nome. Então elas são para ação e reação. Elas se anulam? Não. Uma é na corda
a outra é no bloco B, tá bom? Certo? Beleza. Quando você puxa o B puxa a corda para a direita, né? E o que a corda faz com o bloco A? Ela puxa o A para a direita, não é assim? Gente, força que corda faz em alguém. Tração. Essa aqui agora eu chamei de T2, tá bom? Então, vamos lá. Então a corda puxou o bloco A para a direita. O bloco A, por reação, puxará a corda para a esquerda, certo? Essa aqui agora vai ser a menos T2, né? Em que o menos indica sentido contrário. Formam par, ação e reação. Sim. T2, força que a corda faz no A. Menos T2, força que o A faz na corda. Então é óbvio. Não se anulam, hein? Certinho? Tudo bem? Tá. Nos blocos A e B, tem mais alguma força? Não. Marquei tudo, tá? Porque não tem atrito. Agora, tem mais uma na corda, né? Que é o peso. Vocês viram que eu não marquei o peso. Pessoal, por que você não marcou o peso na corda? Por que você não marcou o peso na corda? Simples. Porque nós trabalhamos com um caso particular de fio chamado de fio ideal. Certo? O que é um fio ideal, para quem não se lembra? Um fio ideal é aquele que é perfeitamente flexível. Gente, ó, pode... aperta, deforma, enrola, pá, de boa. Perfeitamente flexível, inextensível. Então, se ele for submetido à força aqui, porque ele é submetido, a gente viu no slide anterior, que ele tem uma tração numa ponta e a outra tração na outra ponta, então ele é submetido a tensões, ele não vai esticar, tudo bem? E o principal, que é o que eu quero, é esse aqui, ó, e massa nula. O fio ideal é aquele que tem massa nula, tá bom? Gente, se nós aplicarmos a segunda lei de Newton para ele, vamos lá. Olha só. Então, você viu que agora ficou claro, então, por que eu não marquei a força-peso, né? Porque a massa dele é nula, tá bom? Aí nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para a corda, para o fio ideal. Corda ideal, fio ideal, tá? Vamos lá, então, gente. Pessoal, o conjunto está indo para a direita, né? Então, você chutaria que quem é maior? T1 ou menos T2? T1 é a maior, né? Porque o conjunto está para a direita. A gente deduz, então, que a T1 é maior. Então, nós vamos lá e vamos montar a equação. Vetores de mesma direção em sentidos contrários, a gente subtrai, né? Então, aqui tem a T1, aqui tem a... Vou falar T2, porque aquele menos ali é só para indicar sentido contrário. Então, você tem a T1, tem a T2. A T1 a gente deduziu que ela era a maior. Vetores de mesma direção em sentidos contrários subtrai. Então, vai ficar assim, T1 menos T2, esse cara é a resultante, né? Vai ser igual a massa do fio vezes a aceleração, não é isso? Só que quanto que vale mesmo a massa do fio? Perfeito. Ela tende a zero, não é isso? Ela é desprezível. Gente, 0 vezes A, 0. Conclusão, T1 igual a T2. Certo? E aí o que eu vou falar aqui agora é fundamental. Eu vou falar que agora é fundamental. E o que é que eu vou falar? Fundamental. Engraçado. Vamos lá, o que eu vou falar aqui é o seguinte. Toda vez que o fio for ideal, a tração de um lado tem o mesmo valor da tração do outro lado. Então, gravem isso. Toda vez que o fio for ideal. E a gente só vai trabalhar com fio ideal, pode ficar tranquilo. Eu não me lembro nem de item cobrar isso. Toda vez que o fio for ideal, a tração de um lado será a mesma do outro, tá bom? As trações serão as mesmas. Então, agora, a gente não vai, mesmo elas são iguais em valor, né? Então, agora, a gente não vai mais ficar marcando T1 e T2. Eu vou agilizar. Então, vamos lá. Puxou o bloco B para a direita, força F. Gente, vocês viram que eu já nem coloquei peso normal, que vai anular mesmo. Então, lá, puxei o bloco B para a direita, com a força F. Aí, o que o bloco B faz com a corda? Vamos lá. Ele puxa a corda para a direita.
não é isso? E a corda, por reação, puxa o B para a esquerda. Chamei essa tração aqui de T, então a outra vai ser a menos T, certo? Beleza. Aí quando eu puxo o B puxa a corda. E a corda puxa o A, não é isso? Puxa o A para a direita. E como a corda é ideal, a tração de um lado tem que ter o mesmo valor do outro lado, certo? T, T, então aqui é T de novo, certo? Puxou o A para a direita, o A por reação puxa a corda para a esquerda, em que esse menos aqui quer dizer sentido contrário, tá bom? Então, por favor, vou destacar a conclusão porque ela é importante demais, demais. Então, a tração terá a mesma intensidade nos dois extremos da corda. A gente costuma falar assim, mesmo fio, mesma tração. Esse é o jeito que nós costumamos falar. Não sei se já ouviram esse negócio, mas é bem útil. O mesmo fio, mesma tração. Então, se eu tiver uma corda e ela for ideal, a tração numa ponta tem o mesmo valor da outra. Tração, gente, só muda quando muda a corda. Então, se eu tiver uma corda, um bloco, aí outra corda, outro bloco, e assim vai. Aí cada corda terá a sua tração. Então, se eu chamar a tração da primeira de T, é T dos dois lados. Só que a segunda corda já vai ser outra tração, chamada de T1. Aí vai ser T1 dos dois lados dela. E assim vai, tá bom? Certo? E a outra coisinha que eu queria discutir com vocês aqui é o seguinte. Gente, peso ele é uma força vertical para baixo, né? E tração? Aí vem a dica. Vocês viram que quando eu marquei as forças na corda, deu para entender direitinho, né? Então o B, eu espero, né? Então o B puxa a corda para a direita, aí a corda puxa o B para a esquerda, certo? A corda puxa o A para a direita, não é isso? Aí o A puxa a corda para a esquerda, por reação. Deixa eu falar um negócio. Eu acho que todo mundo se lembra, né? Que já estudou lei de Newton. Vocês se lembram que a gente não marca forças em corda. A gente não marca as forças na corda. As forças que atuam na corda aqui não me interessam, certo? O que a gente estuda, o objeto de estudo nosso é o bloco. Então, eu quero saber das forças no B e das forças no A. Só que eu só consegui marcar as trações, essa aqui, principalmente, ó, porque eu apliquei aquela primeiro. Só que eu quero ganhar tempo, né? Então, qual que é o macetinho que a gente usa? Para não ter que ficar marcando as forças na corda para poder acertar do bloco, a gente usa um macete que é assim. Qual é o macete? Opa! Ah, lembrei. O macete é o seguinte. A tração é uma força que acompanha o fio. Então, eu vou repetir. Tração é uma força que acompanha o fio. Tração no bloco, né? Tração no corpo, que está lá preso à corda, é uma força que acompanha a corda ou o fio. Então, para o bloco B, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Para o bloco B, o fio começa nesse ponto e vai para a esquerda, não é isso? Então, a tração no bloco B será para a esquerda. Beleza? Ok. Para o bloco A, o fio começa nesse ponto aqui e vai para a direita, certo? Certo? Então, a tração no bloco A será para a direita, ok? Então, a tração é uma força que acompanha o fio, beleza? Ok. Gente, nós vamos falar agora de equilíbrio. Equilíbrio, certo? Bom, a definição de equilíbrio é o seguinte. Para pontos materiais, vocês lembram lá do início cinemática, o que é um ponto material? É um ponto de dimensões expressíveis, né? Um ponto material ele vai estar em equilíbrio quando toda vez que a resultante das forças que nele atua for zero. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Então, o corpo estará em equilíbrio toda vez que a resultante das forças que nele atuam for zero. Gente, de acordo com a primeira lei de Newton,
Se a força resultante for igual a zero, das duas, uma. Ou eu estou parado, se eu já estivesse parado, ou eu estarei em movimento retilíneo e uniforme, se eu já estivesse em movimento, certo? Então, nós temos dois tipos de equilíbrio, nós teríamos dois tipos de equilíbrio. O primeiro é quando o cara está parado, chamado de equilíbrio estático, e o outro é quando o cara está em MRU, certo? MRU, chamado de equilíbrio dinâmico, tá bom? Certo? Então, por favor, para pontos materiais, um corpo está em equilíbrio, então, pontos materiais, dimensões expressivas, né? Para pontos materiais, um corpo estará em equilíbrio toda vez que a força resultante for igual a zero. Toda vez que ele estiver parado, o MRU. Temos dois tipos de equilíbrio, então, o estático e o dinâmico. Então, eu fiz aqui um esqueminha para poder facilitar isso. Então, lá, gente, então, quando o cara estiver em repouso, o equilíbrio será do tipo estático. Quando o cara estiver em MRU, o equilíbrio será do tipo dinâmico. Não sei se vocês se lembram, o equilíbrio estático ele é subdividido. Ele foi subdividido em número mágico, gente, número mágico. 3, muito bom. Estável, instável e indiferente. Estável, instável e indiferente. Vamos relembrar cada um deles? Vamos lá. O equilíbrio estável, para quem não se lembra, é quando você tira o cara da posição de equilíbrio, certo? E ele tenta voltar, ele volta, né? Para a posição inicial. Certo? E tenta, eu não posso garantir o que vai acontecer com ele depois, né? Mas a tendência dele é voltar. Isso mostra que ele tem uma certa estabilidade naquela posição inicial. Então, gente, por exemplo, vamos supor, então, que você tenha uma bolinha lá no fundo da vasilha em formato de cuia, né? Tipo, saladeira, assim. Aí você vai lá e põe a bolinha aqui, ó. Vocês reparem, gente, que no início a bolinha estava parada, né? Então o equilíbrio dela é do tipo estático, certo? Aí você vai e coloca a bolinha bem ali e solta. E quando você solta, a bolinha desce e fica fazendo um zigue-zague. Ele até... Zigue-zague não. Zigue-zague. E ela fica oscilando melhor, né? Ela fica oscilando, porque zigue-zague pra mim é ficar uma coisa assim, né? Tipo, isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Ela vai ficar oscilando até parar ali embaixo de novo. Então esse equilíbrio ele é do tipo estável, porque ela retorna à posição inicial. Ou pelo menos ela tenta retornar, certo? Tudo bem? Beleza. O que seria um instável? O instável é quando você tira o cara da posição de equilíbrio e ele não volta mais. A sua tendência é afastar-se cada vez mais. Então, deixa eu destacar aqui. Então, o cara estava em equilíbrio estático, estava paradinho, tirou dali, acabou. Não volta mais para aquela posição e a tendência é afastar-se cada vez mais. Então, aqui, ó. Vamos lá um exemplo. Pegue a saladeira com a boca para baixo, ó, certo? E põe a bolinha lá em cima. Ok? Aí você vai lá e, ó, pof, peteleco nela aqui, ó. Pá. Ela vai fazer um lançamento horizontal, vai embora e vai afastar-se cada vez mais daquela posição de equilíbrio estático que ela tinha, certo? Então, esse é o instável. Tirou dali, acabou. Beleza? E o indiferente? O que seria o indiferente? O indiferente é aquele que o ponto material ele vai ficar em equilíbrio em qualquer lugar que eu colocar. Então, gente, o cara estava parado, equilíbrio estático, você tira ele do lugar e ele fica em equilíbrio na nova posição. Então, por exemplo, pega essa mesma bolinha e põe agora, peraí que eu escolhi errado aqui, caneta verde. Pega essa mesma bolinha e põe agora
Na superfície plana horizontal, certo? Então aqui está a bolinha. Gente, a bolinha estava paradinha, equilíbrio estático, não é isso? Certo? Aí, olha só. Aí você pega e coloca a bolinha aqui agora. Ó. Coloca a bolinha bem aqui. Beleza? Ok. Ela vai ficar parada ali, não vai? Beleza. Aí agora eu venho e ponho ela aqui, ó. E aí o que vai acontecer com a bolinha? Ficar parada no mesmo lugar de novo, né? Assim? Beleza? Esse é o indiferente. Por favor, não confunda o indiferente com o estável. Gente, o estável, eu tiro o cara do equilíbrio, ele quer voltar. Ele quer voltar, certo? Tudo bem? E, eventualmente, ele volta mesmo e fica. Certo? O indiferente, eu tiro o cara e onde eu coloco, ele fica. Não tem tendência, ele não quer retornar. Tudo bem? Então, onde eu colocar, ele vai ficar, tá bom? Fique claro para todos essa diferença, tá, gente? Entre um e outro, beleza? Então, vamos lá. Continuando, vamos falar agora sobre polias móveis. Ei, aqui começa, hein? Delícia. A galera gosta bastante, né? Então, vamos falar agora sobre polias móveis. Vamos lá. Gente, vamos supor que você tem um bloquinho C. Eu peguei esse exemplo aqui do livro do Ramalho. Você tem um bloquinho C, tudo bem? De peso P, ligado a um sistema de polias. Aqui são 3 polias, sendo uma fixa, tem uma que está presa ao teto, olha lá, ó, essa aqui, certo? E 2 móveis. Então, uma fixa e 2 móveis, tá? Vamos supor que o bloquinho fosse erguido com velocidade constante. Nossa, isso aqui é fundamental. Eu vou pedir um favor a você. Toda vez que você encontrar a expressão velocidade constante, você vai destacá-la. Você vai destacar esse troço, cara. Tudo bem? Porque isso é crucial. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. É o seguinte, então. Gente, se o bloquinho sobe com velocidade constante, então ele vai fazer um MRU, né? Ele vai subir em movimento retilíneo e uniforme, beleza? Aí, olha só. De acordo com o que nós aprendemos na primeira lei de Newton, se o seu movimento é um MRU, isso implica que a sua força resultante vale zero. Aliás, acabei de falar isso, né? É o equilíbrio dinâmico, certo? Então, se for um MRU, a força resultante igual a zero. Aliás, eu tinha que colocar a setinha ao contrário. Né? MRU implica força resultante igual a zero. Deixa eu virar aqui a setinha. Né? Aqui, ó. Beleza. Se a força resultante for igual a zero, quer dizer que as forças que atuam no bloco têm que se anular. Então, gravem isso, por favor. As forças que atuam no bloco têm que se anular, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos começar. Gente, o menino, ele tá puxando a corda pra cá, né? Deixa eu pegar outra cor que tá confundindo com a calça do cidadão. Aqui. Vou pegar um verde. Verde. Aqui, ó. Então, o menino, ele tá puxando a corda pra cá, certo? E a corda, por reação, puxa o menino para lá. Pelo amor de Deus, essas duas forças, pelo amor de Deus, elas não se anulam. Essa aqui, mais ou menos para sudoeste, é a força que o menino faz na corda. E essa aqui, mais ou menos para nordeste, é a força que a corda faz no menino. Elas são para ação e reação, tá bom? Beleza? Tá, chamei essa força, gente, força que corda faz no corpo, tração, né? Chamei de T, tá bom? Beleza, aí vamos lá. Agora, me acompanhem, cara. Agora vamos lá. Polia fixa, ela não tem finalidade nenhuma a não ser mudar a direção da corda. Então, nela, eu não marco as forças. Ela não altera as forças, ela só muda a direção da corda. Agora, polia móvel, cara, ela muda tudo. Ela muda tudo. Eu tenho que marcar as forças nela, tá bom? Então, vamos lá, gente.
Reparem que isso aqui tudo é o mesmo fio, ó. Ele passa lá na polia, passa na outra polia e prende-se ao teto, né? Assim? Então você tem a polia, você já deve ter visto, ela tem um vão aqui, né? Onde a corda ela passa por ali para poder deslizar ao longo da polia. Então a corda ela vem, passa aqui, passa ali e fica presa ao teto, certo? Tudo bem? Ok. Aí vamos lá. Vou fazer um desenho agora. Perdão pela porqueira que vai sair, né? Porque nível que é. Vamos lá. Então aqui nós temos a polia, certo? Ela tem uma corda passando aqui. Vou marcar só até um ponto, vou marcar a força, né? A mesma corda do outro lado, e ela tem uma outra corda puxando-a para baixo, assim. Então ela tem, olha só, representando aqui, ela tem a corda que passa aqui, certo? E a outra corda que vai ficar presa ao eixo para baixo, tá? Então, ó, gente, essa corda aqui, ó, a primeira corda, quando o menino puxa a cidadã para sudoeste, ela, ó, essa corda puxa a polia móvel para cima, não é assim? E ela puxa dos dois lados, gente. Ela puxa dos dois lados. Ela puxa tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, não é isso? E o que foi que a gente aprendeu agora há pouco? Mesmo fio, mesma tração. Perfeito. Então, se eu chamei aquela tração da primeira corda de T, então vai ser T do lado esquerdo, T do lado direito, certo? T do lado esquerdo, T do lado direito, tá bom? Beleza. Vamos lá. Aí agora, o que, que a outra corda faz? Gente, a outra corda, ela tá presa ao eixo e ela puxa a polia para baixo, né? Porque ela tá ligada ao conjunto e o conjunto aqui tem peso, então ela acaba puxando para baixo a polia, certo? Beleza, então ela vai lá e vai fazer uma força para baixo naquela polia. Aí agora vem a pergunta boa. Quanto vale essa tração aqui, ó, que a corda faz, a corda presa ao meio faz na primeira polia móvel? E a resposta é 2T. Você vai me perguntar assim, por que 2T? Professor, por que 2T? Simples. Porque nós trabalhamos com a chamada polia ideal. Polia ideal. Pessoal, o que é uma polia ideal? Uma polia ideal, gente, é uma polia de massa desprezível, certo? Tudo bem? Então, é uma polia de massa desprezível e que não tem atrito na passagem da corda por ela. Então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Já discutimos isso lá para fio, né? Olha só, se a massa é desprezível, se a massa tende a zero, isso implica que a força resultante tende a zero, não é assim? A força resultante lá na polia, ela tende a zero, porque força resultante é M vezes A, certo? Então, força resultante é M vezes A. Se a massa da polia tende a zero, força resultante tende a zero, tá bom? Beleza? Ok. Então, quer dizer o seguinte, se a força resultante tende a zero, então tudo que está para cima tem que anular com tudo que está para baixo. Gente, quem é que está para cima aqui? Ó? T mais T? 2T, perfeito. Então, tem que anular com tudo que está para baixo. Tudo que está para baixo, 2T também, certo? Então, 2T para cima, tudo que está para baixo tem que anular, então vai ter que ser 2T também, beleza? Ok. Então, essa tração nesse fio aqui agora é 2T, beleza? Aí chegamos agora, vou apagar aqui, tá, pessoal? Chegamos agora na segunda polia móvel. Então, vamos lá. Segunda polia móvel. Não vou apagar primeiro não, deixa eu. A segunda polia móvel é o seguinte, então ela tem um fio aqui, né? Que é aquele do meio ali da primeira, né?
Esse fio passa pelo vão dela aqui embaixo e prende-se ao teto lá do outro lado. E ela tem um fio preso aqui ao centro dela, certo? Beleza. Gente, quando o menino puxa a primeira corda para sudoeste, essa primeira corda puxa a polia fixa para cima, aí essa corda do meio, que está ligada aqui no meio aqui da polia fixa, vai subir e vai puxar a segunda para cima também, não é isso? Aí vamos lá, quais serão as forças então? Então aquela corda, ó, eu vou botar a mesma cor para vocês identificarem de quem eu estou falando. Então aquela corda ali, ela vai puxar aquela corda ligada ao meio, bem no meio ali da polia móvel 1, ela vai puxar a polia móvel 2 dos dois lados aqui, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E mesmo fio, mesma tração. Então é 2T e 2T também, certo? 2T e 2T também. Beleza? Ok. E a corda de baixo agora? Essa corda que está presa bem no meio aqui, ó, da polia móvel 2. Bom, ela vai puxar a polia móvel para baixo, né? Então ela vai vir aqui, ó, e vai puxar a polia móvel para baixo. Gente, aí aquele mesmo comentário, né? Quanto valerá essa tração aqui de roxo? Perfeito. 4T, professor. 4T. Perfeito, cara. Porque a gente viu que a polia é ideal, né? Então as forças têm que ser anuladas. Tudo que estiver para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Certo? Então, 2T mais 2T, 4T para cima. Então tem que ter 4T para baixo. E finalmente chegamos ao bloco, né, gente? Lá no bloco, o que é que a gente tem? O bloco tem peso, a figura ficou faltando as setas, né, cara? Vamos lá, então o bloco tem peso, desenhar uma força, tem que marcar a seta. E o bloco tem um fio. Gente, aquele fio ali puxa o bloco para cima. Mesmo fio, mesma tração. A tração dele é 4T, não é isso? Então, 4T. Então, essas são as duas forças que atuam no bloco. Peso e 4T. Como a gente viu que o bloco está com velocidade constante, então as forças têm que se anular, não é isso? Consequentemente, 4T... Ah, peraí. Agora, se eu for colocar o valor, não pode ter a seta, né? Então, seria ter... Deixa eu tirar a seta aqui, ó. Aí eu vou escrever separado aqui. 4T, certo? 4T. E como o bloquinho move com velocidade constante, então 4T igual peso, certo? 4T igual peso. Então, vamos lá. Descobrimos, então, que 4T igual peso, logo T igual a P sobre 4, não é isso? Então, o menino vai fazer uma força na corda para erguer aquele bloco igual a 1/4 do peso do bloco. Então, gente, o menino conseguirá erguer o bloco fazendo uma força ali na corda igual a 1/4 do peso do bloco. Vamos inventar um valor? Vamos inventar um valor aqui? Vamos supor que o bloco tivesse 100 quilos, certo? 100 quilos. Então, qual é o peso dele? A massa é 100, o peso é 1000, certo? Se eu quisesse erguê-lo na tora, então você vai lá, os colegas do CrossFit têm condições, eles fazem, eu não, sou um bosta. Aí você vai lá e... Certo? Se eu quisesse erguer o bloco na tora, qual seria a força mínima que eu teria que aplicar nesse cara para erguê-lo, gente? A menor. Gente, se o cara tem 100 quilos, o peso dele é 1000. A força mínima que eu teria que fazer seria de 1000 newtons para tirá-lo do chão. Na verdade, eu teria que fazer uma força até maior para tirá-lo do repouso, aí depois eu posso manter o 1000, certo? Mas então eu teria, vamos facilitar. Então eu teria que fazer no mínimo 1000 newtons para tirá-lo do chão, certo? Entretanto, com a polia, com duas polias móveis, eu tenho que fazer uma força 1/4 daquilo, que seria então 250
Então, gente, na hora eu tenho que fazer uma força de 1000 newtons. Com duas polias móveis, não. Eu faço uma força de 250, que seria um bloquinho de 25 quilos. Então, eu consigo erguer um cara de 100 fazendo a mesma força que eu teria que fazer para erguer um de 25, certo? Então, tá vendo a vantagem da polia móvel? Vamos lá. Vamos lá que eu escrevi o parágrafozinho para destacar isso. Então, qual é a vantagem da polia móvel? Aqui, ó. Quanto maior o número de polias móveis, menor a força necessária para levantar o bloco. Então, isso é muito utilizado na engenharia civil, por exemplo, para erguer corpos, certo? Para erguer alguma coisa e colocar lá num determinado andar. Tudo bem? Beleza? Eu vou pedir um favor a vocês. Você já deve ter visto em livro, alguma coisa, uma formulazinha que é assim. Vamos lá, deixa eu escrever aqui. A fórmula é assim, gente. Eu vou apagar esse lado esquerdo aqui, tá? A fórmula é força aplicada pelo rapaz. Lembrando que a força aplicada pelo rapaz, ela é a atração, né? Porque ele faz uma força na corda, a corda faz uma força nele, elas têm o mesmo valor, né? Vamos lá, então força aplicada pelo rapaz, que é a atração ali na corda, né? Na primeira corda, ela é igual ao peso do corpo que vai ser erguido sobre 2 elevado a n, em que o n é o número de polias. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Em que o n é o número de polias móveis, certo? Tá. Se você já viu essa fórmula, o que eu vou pedir a você é que apague da memória. Apague. Ah, mas eu aprendi. Desculpa, eu ia usar um palavrão, certo? Ah, mas... Não. Você vai apagá-la da memória. Tudo bem? Eu vou te pedir que apague por 2 motivos. Primeiro, porque qual é a necessidade, sério, de decorar isso, sendo que é só marcar nas forças rapidaço, cara. Depois que você pega o jeito, T, 2T, 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 4T, cara, é muito rápido. E você já tem muita coisa para gravar. Para que você vai decorar uma fórmula inútil, cara? E o segundo, e mais importante motivo, é que eu já vi isso aqui várias vezes. Olha só o que eu já vi. Uma poliazinha fixa lá em cima, aqui ó, olha meu desenho lá. Uma poliazinha fixa lá em cima, e a corda não está presa ao teto. A corda faz isso, ó. Ela vem e prende aqui no meio da outra. Então, olha só, o que a corda ia fazer ali? Vamos no nosso desenho maior. Então, seria assim. Então, no nosso desenho maior, teria uma poliazinha fixa aqui, que estaria ela sim ligada ao teto, e a corda passaria na polia fixa e prenderia no meio da polia móvel. E aí, nesse caso, olha o que acontece, gente. Nesse caso, bom, mesmo fio, mesma tração, né? Então, nós vamos ter mais uma tração aqui no meio, certo? Mesmo fio, então é T de novo. E agora, para baixo, a força não seria mais 2T. A força seria 3T. E a fórmula que você decorou foi para o saco, certo? Foi para o saco. Então, pelo amor de Deus, não gravem isso. Não decorem isso, tá bom? Certo? Você não vai decorar esse negócio, tá? Beleza. Então, vamos continuar. Opa, isso aqui a galera gosta também, hein? Plano inclinado. Gente, eu vou explicar plano inclinado usando uma questão do vestibular da UDESC, lá de Santa Catarina, tá bom? Então, os blocos de massa M1 e M2 estão conectados por um fio ideal, que passa por uma polia ideal, certo? Como mostra a figura. Os blocos que possuem a mesma massa de 4 quilos, ok? São liberados do repouso, já vou destacando tudo que é importante, com N1 a meio metro da horizontal. Certo? Beleza.
O plano possui inclinação de 30 graus horizontal, então quer dizer que aquele ângulo θ vale 30. Todas as forças de atrito são desprezíveis. Então, atrito desprezível. Ali ele colocou desprezáveis. Né? Qual o valor aproximado do tempo para M1 atingir o horizontal? Bom, gente, você vai abandonar o conjunto, certo? E o exercício já deu a dica. O bloco 1, ele vai descer, certo? Ele vai descer acelerado, tá bom? Como é que você sabe que é acelerado, professor? Porque, gente, não tem como descer em MRU. Porque se estava parado, e na hora que eu soltar o cara descer em MRU, não tem como. MRU não é quando a força resultante é igual a zero. Se estava parado, a força resultante, as forças, aliás, já estavam em equilíbrio. Se eu soltasse, ia continuar do jeito que estava. Então, eu tenho certeza que vai ter aceleração e que quem vai descer é o 1, porque o exercício dá a dica. Se tem aceleração, então trata-se de um move, não é isso? E a equação do move é essa aqui, ó, a do espaço. Peraí que eu vou fazer mais para lá. Eu vou ter que marcar as forças no 2, né? Aqui, ó. Sol, soninha, zá, 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 zá. Duas vezes. O meio da avenida T2, sei o quê. Sentado sozinho, vendo TV até 2h30, certo? E assim vai. Tá bom. Vamos lá. Se eu passar o S0 para lá, quem que é S menos S0? Bom, S menos S0 é o ΔS. E o ΔS, o ds que já deu, né, gente? É meio metro. Beleza? Velocidade inicial, 0, porque o fulano partiu do repouso, não é isso? 0 vezes o tempo vai dar 0. Então você percebe que para poder achar o tempo, está faltando aqui, ó. Está faltando a aceleração. E é aqui que entram as leis de Newton. Aqui agora, então, eu vou fazer aquilo que a gente faz em todos os exercícios, praticamente. Leis de Newton tem uma grande vantagem. Existe uma receita de bolo que a gente segue. Às vezes não dá certo, às vezes não dá, óbvio. Mas mesmo assim, aquilo que você fizer na receita vai ser aproveitado. Então essa receita de bolo é infalível. Nem seja para você comer um pedaço da massa. O recheio não deu certo, mas eu comi a massa, certo? E estava gostosa. A não ser que você tenha escolhido a receita errada. Tenha seguido a receita errada, que é o que alguns alunos fazem, né? Eu pego e falo o jeito que quer fazer e ele quer fazer de outro jeito, certo? Aí sai aquela massa murcha, um bolo de bosta, né? Usando uma expressão bonita. Então a receita é a seguinte: qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Marcar as forças nos corpos, tá bom? Lembrando que eu já tinha comentado com vocês que a gente não marca mais força em fio, né? Então vamos lá, vamos começar pelo bloco 1. Gente, o bloco 1 tem peso? Sim, o bloco 1 tem peso. Ele é vertical para baixo. Gente, eu já vou aproveitar e já vou marcar o peso do bloco 2. Vertical para baixo. O peso ele é sempre vertical para baixo, não é isso? Aí eu tenho duas observações a fazer. Primeira observação. Como a massa dos dois é a mesma, então eu não vou ficar chamando de P1 e P2, tá? Eu vou simplesmente chamar de P, ok? Ok. E outra coisa. Professor, mas você marcou o peso bem aqui no meio, perdão, bem aqui na ponta. Você não deveria ter marcado bem no meio e não ali onde você marcou? Cuidado. Cuidado. Primeiro que não é obrigatório o peso no meio. O peso ele fica no meio com corpos homogêneos. Então, assim, cuidado. Segundo, esse bloco, ele não é um corpo extenso. Ele é um ponto material. O exercício não me falou o tamanho dele. Então, ele é um pontinho, gente. Então, onde eu marco o peso nele é problema meu, certo? É problema meu. Eu não quero marcar onde você quer. Isso é um problema meu. Eu quero marcar na ponta. Eu quero marcar na ponta. E esse é um direito que eu tenho, certinho?
tudo bem? E eu não quero ter os meus direitos cerceados, tudo bem? Por você, tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu marquei o peso na ponta. Mas agora falando sério aqui. Professor, por que você marcou o peso na ponta? É para facilitar na hora de achar o ângulo, tá? Vocês vão entender por quê. Vamos lá, vamos continuar. Bloco 1. O que o bloco 1 tem? Gente, o bloco 1, ele tem também a tração, né? Certo? Aqui, ó. Tração, porque ele está ligado ao fio. Como é que foi que a gente aprendeu mesmo? Tração é uma força que acompanha o fio, certo? Tração é uma força que acompanha o fio. Então, para o bloco, ela vai ficar para cima, para o bloco 1, né? Acompanhando o fio. E no bloco 2, ela vai ficar mais ou menos para noroeste, acompanhando o fio ali para o bloco 2, certo? Pessoal, mesmo fio, mesma tração. Então, P e T também, certo? Beleza. No bloco 1 não tem mais nada. Agora, no bloco 2, está faltando uma outra força. O nome dela é força normal. Porque o bloco 2 está apoiado na superfície, né, gente? Pessoal, toda vez que o cara estiver apoiado na superfície, ele vai ter força normal, e nós aprendemos que a força normal ela é perpendicular à superfície. Ela tem que formar, olha lá, ó, ela tem que formar 90 graus com a superfície. Por isso que ela ficou inclinada, tá vendo? Porque ela tem que formar 90 graus com o plano inclinado, tá? Bom, se não tem atrito, então acabou, é só isso. Só tem essas forças, tá? Então, lá, qual que é o primeiro passo? Separa os corpos, se eles estiverem unidos, ali não é o caso. Marca as forças. Próximo passo. Agora vem, agora é a hora. O próximo passo é o seguinte. Do jeito que tá, pode ficar? Gente, do jeito que essas forças aqui se encontram, pode ficar? Você está satisfeito com o que você vê? Mas de jeito nenhum. Não, tá horrível, cara, tá horrível. Tem coisa torta aqui. Ou tem uma para lá, tem outra para cá, tem outra para baixo. Tá tudo torto, cara. E nós, e o que eu vou falar aqui é para a vida. Isso não é para física, isso é para a vida. A gente não gosta de coisa torta. Nada que é torto nessa vida presta. Nada que é torto nessa vida presta, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a famosa decomposição, porque torto não presta. Então, nós vamos criar um mantra. Qual que é o mantra? Torto não. Torto não. Qualquer coisa que aparecer torta na sua frente, sai daqui. Sai daqui. Eu me recuso a ter que presenciar esse tipo de cena. Não quero. Sai daqui, desgraça. Certo? Você vai ter que se impor, certo? Então você vai usar um termo mais pesado. Então nós vamos decompor, né? Vocês lembram de decomposição lá em vetores, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que saber decomposição. Bom, então nós vamos ter que decompor. Agora vem a pergunta boa. Quem é que será decomposto? Grave a regra. Grave a regra. A regra é a seguinte. Você vai decompor a força cuja componente coincida com a direção da aceleração. Eu vou repetir. Você vai decompor a força cuja componente coincida com a direção da aceleração. Ou de maneira mais simples, vamos tentar simplificar, cuja componente fique na direção do movimento. Então, você vai decompor a força cuja componente fique na direção do movimento, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui para ver. Gente, o bloco 2, ele move nessa direção do plano inclinado aqui. Né? O sentido é para cima aqui, né? Mas o que me interessa é a direção. A direção é essa do plano aqui, certo? Você vai decompor a tração? Não. A tração já está na direção do movimento, certo? Você não vai mexer nela. A tração, ela está perfeita. Beleza. Você vai decompor a normal? Também não. Porque se você fizer a decomposição normal, gente, olha o que vai dar. Normal X para a direita. Normal Y
para cima, não é isso? Aí eu quero fazer a pergunta, alguma dessas componentes aqui, ó, X ou Y, ficou na direção do movimento? Lógico que não. Você sabe que não deverá mexer na normal. Ah, um aluno me perguntou uma vez assim, dando aula disso, né, um me perguntou assim, você sabe que as componentes ficam assim, para a direita e para cima? Decomposição, né, gente? Se você traçar as componentes, as pontilhadas, perdão, olha lá o que deu, ó, fechou com a resultante. Fechou com a resultante, certo? Beleza? Então, realmente, aquelas ali são as componentes e nenhuma delas bateu com o movimento, com a direção do movimento. Então, eu vou deixar a normal quietinha. Agora, olha o peso. Olhem o peso agora. O peso, se você fizer a decomposição dele, você vai ficar com uma componente paralela ao plano, vou até dar uma grossada aqui para ver mais fácil, e uma outra componente perpendicular ao plano, certo? Que seriam a componente paralela aqui, gente, PX, certo? E a componente perpendicular PY, tá bom? Então tá. Vocês percebem que realmente elas são as componentes, né? Porque se eu traçar a pontilhada, as pontilhadas aqui, eu fecho com o peso, tá? Aí agora vem a pergunta. Alguma das duas coincidiu com a direção do movimento? Claro que sim. PX, cara. PX está na direção do movimento perfeitinho. Então eu vou decompor P, peso. Isso, P. Então nós vamos fazer a decomposição do peso. Então pronto, gente, eu descobri. É o peso que tem que ser decomposto. Lembrando que quando você faz a decomposição, o resultante das componentes sai e as componentes entram no lugar, não é assim? E outra coisa, para fazer decomposição, a gente precisa do ângulo entre uma componente e o resultante, ou entre a outra componente e o resultante. Gente, um desses dois ângulos de azul eu preciso. Qualquer um dos dois serve. Então vamos lá. O exercício falou que aqui mede 30. Que esse ângulo mede 30, certo? Aqui é 90, porque é vertical com horizontal, não é isso? Gente, se ali é 30, ali é 90, esse aqui em cima é 60. Porque eu não sei se vocês perceberam, vou destacar aqui com a ponteira laser, eu formei um triângulo, tá vendo? Eu formei um triângulo aqui. E a soma dos ângulos internos tem que dar, como diz o povo na rua, 180. Tá vendo por que eu botei o peso bem na ponta? Para facilitar, certo? Se aquele cara lá é 60, então esse outro aqui será o 30. Gente, por que ele vai valer 30? Porque entre x e y, o ângulo formado tem que ser obrigatoriamente de 90 graus, tá bom? Então, se aquele ali é 60, o outro é 30. Aí você escolhe qual dos dois você quer. Se você escolher o 60, o px ele vai ser o p cosseno de 60, porque ele está com o ângulo. A gente já discutiu esse macete lá em vetores, tá? Não vou explicar de onde veio, não. Se você escolher o 30, o px ele vai ser o p seno de 30, porque ele está sem o ângulo de 30. O ângulo de 30 está com y, tá? Então, depende do ângulo que você escolher, tá? Vamos lá, nossa receitinha de bolo, então. Primeiro passo, marca as forças. Segundo passo, se tiver alguém torto, tira, porque o torto não presta. O torto não presta. Próximo passo agora, vamos lá. Próximo passo é o seguinte. Então, gente, deixa eu só... Você que figurou com ele na internet, então deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Então, quando nós fizemos a decomposição, esse cara aqui saiu e entraram as componentes no lugar. Outra coisa, os P's são os besos, né? Então, P e P. Ah, isso é um detalhe, vocês viram que estão faltando os vetores aqui, né?
Pelo amor de Deus, é uma prova discursiva. Isso é fatal. Isso é fatal, certo? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Bom, então no lugar do peso, entraram PX e PY. E pela figura aqui da internet, você percebe que ele usou o ângulo de 30, tá vendo? Ele optou por pegar esse ângulo aqui do Y, certinho? Tudo bem? Tá, então, vamos lá. Primeiro passo, marca as forças. Segundo passo, decompõe o torto, tira o torto e põe os componentes no lugar. Terceiro passo, veja quem anula com quem. Gente, o bloco 2, ele não move nessa direção perpendicular. Então, a normal, aqui outra coisa, ele botou N, e eu tinha pedido que colocassem FN, certo? Então, vamos lá. Como o bloco 2 não move na vertical, então eu posso falar que a normal tem que ser igual ao PY. Vou até escrever esse negócio. Então, a força normal, nesse caso, ela será igual ao PY, certo? E ela se anula, tá? Beleza. Então, agora nós vamos para o próximo passo, que é montar a segunda lei de Newton para os blocos, tá? Então, gente, agora, marquei as forças, decompus o torto, troquei o torto pelos componentes. Se tiver torto, né, obviamente. Vi quem anula com quem, e agora nós vamos partir para as equações. Vamos lá. O bloco 1, ele desce, né? Porque o peso é maior que a tração. Então, vai ficar o seguinte. Vetores de mesma direção em sentidos contrários, o que a gente faz mesmo? A gente subtrai. É o maior menos o menor, certo? Lembrando que o peso é maior, tá? Porque ele está descendo acelerado. Bom, gente, peso menos atração, esse cara é a força resultante, né? Vai ser igual a massa vezes aceleração. Aqui eu coloquei o índice 1 só para destacar que veio do bloco 1. Mas lembre-se que as massas são iguais e os pesos são iguais, tá? Beleza, bloco 2 agora. O bloco 2, ele sobe, né, ao longo do plano inclinado. Então, a tração será maior que o PX. Vetores de mesma direção em sentidos contrários, subtrai também. Então, a resultante vai ficar T menos PX. E força resultante é igual a M vezes A massa, no caso, é a do 2, né? Aí, agora, o que nós vamos fazer? O próximo passo vai ser esse lema. Aqui é o momento autoestima, né? Deus abençoe. Você vai montar um sistema com essas equações e vai somá-las, ok? Então, somá-las-emos. E quando fizermos isso, olha lá, mais T menos T, amém, certo? E agora moveu. Então, vai ficar assim, peso menos PX é igual a... Gente, M1 vezes A mais M2 vezes A, se você colocar em evidência, vai ficar A que multiplica M1 mais M2, certinho? Então, vamos lá, peso. Como é que a gente calcula peso? Peso é mg e a massa dos caras é 4, né? 4 vezes 10, 40. Vamos fazer o px separado aqui, gente. O px, ele é o peso, que é o cara que deu origem a ele, vezes o seno de 30, certo? Tudo bem? Por que o seno de 30? Porque ele está sem o ângulo, a gente usou 30, né? Vamos lá, o peso é mg, a massa dos caras é 4, então o peso é 40. E o seno de 30 é meio. Então o px vai dar 20, tá bom? Então 40 menos 20 é igual a 4 mais 4, 8 vezes A. Então pronto, gente, descobrimos a aceleração, né? 2,5. Eu fiz bem devagar, porque é o nosso primeiro contato com esse negócio. Então, assim, eu preciso que você entenda mesmo, porque senão, cara, acabou, gente. Acabou lei de Newton, acabou dinâmica, acabou mecânica, certo? Então, a partir de agora, você presta atenção só em elétrica, termiótica, porque esse aqui já foi, certo? Esse aqui já foi. Bom, então, voltando à nossa ideia inicial, você lembra qual era a ideia inicial? Jogar na equação horário do espaço, né? Então, vamos lá. Então, jogando na equação do espaço, vai ficar assim. Então, S menos S0, gente, delta S, né? Que é meio,
Velocidade inicial é zero, vai anular, né? Aceleração sobre 2, tempo ao quadrado. Delta S é meio, aceleração é 2,5 sobre 2, tempo ao quadrado. Você simplifica aqui por 5, fica por meio, perdão, 1 e 5. Passo 2 multiplicando, 5 dividindo, t ao quadrado igual a 0,4. Raiz de 0,4 é aproximadamente 0,63, tudo bem? E está respondida a questão. Então, você vê que o plano inclinado ele é a mesma coisa dos outros. Qual é a diferença? O tal do torto. É a decomposição, que o resto, apesar que tem exercício que nem o plano inclinado tem que decompor. Às vezes a força é inclinada, né? Então, assim, a receita é a mesma para todos, o que muda é essa questão do plano, certo? A necessidade de decompor ou não, tá bom? Vamos lá, aguentei, gente. Cansativo, eu sei. Se a gente pegar a primeira parte, segunda, já deu 3 horas, né? Então, vamos lá. Referenciais inerciais agora. Gente, eu quero discutir com vocês o seguinte. Olha só o que eu quero discutir com vocês. As leis de Newton. Obviamente que quando você vai usar as leis de Newton, você tem que botar um referencial. Inclusive, no início da parte 1, vocês lembram que eu falei do ônibus, e aí o referencial era o da Terra, para o menino aqui fora, não sei o quê. Aí vem a pergunta. As leis de Newton funcionam para qualquer referencial que eu quiser? Qualquer referencial que eu quiser, a lei de Newton vai dar certo? Não. A resposta é não, certo? As leis de Newton não funcionam todas as três simultaneamente para qualquer referencial que eu quiser. Aí vem a pergunta, então. Então, qual é o referencial? Qual é o referencial que tem que ser adotado para que as três leis de Newton sejam aplicadas e não haja nenhum problema? Certo? A primeira coisa que eu queria falar era o nome dele. Gente, os referenciais para os quais as leis de Newton funcionam corretamente são chamados de referenciais. Nossa, que canseira esse de trocar aqui. São chamados de referenciais inerciais. Então, por favor, o que são os referenciais inerciais? São os referenciais para os quais valem as leis de Newton, tudo bem? Principalmente a lei da inércia, ok? Principalmente a lei da inércia. Por isso o nome inerciais. A lei da inércia é ela que costuma dar problema. E a lei da ação e reação também. São as duas principais, são as duas que costumam dar problema, dependendo do referencial que você escolher. Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aqui. Eu primeiro vou explicar quem são os inerciais e tal, aí na hora que eu der o exemplo, vai ficar tranquilo, certo? Então, não se afogue, tá? Calma, tenha calma. Então, vamos lá. Gente, então, só reforçando, o que são os referenciais inerciais? São aqueles para os quais valem as leis de Newton, certo? Em particular, a lei da inércia. Por isso que são chamados de inerciais. Aí vem a pergunta, quais são eles? Quais são os referenciais que obedecem às três leis de Newton simultaneamente? Aqui, destaque, por favor. São todos aqueles que estiverem em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme em relação às estrelas distantes. Professor, por que em relação às estrelas distantes? Gente, as estrelas muito distantes, quando a gente olha para o céu, elas nunca movem. Você fica lá, você terminou o relacionamento, né, tá chateado, tá lá, observando o céu, lamentando, enquanto às vezes o outro tá aí fazendo festa, alívio, cada um de um jeito. E aí você olha para aquelas estrelas e você não as vê movendo, certo? Elas ficam ali, do mesmo jeito. Então elas são o nosso referencial perfeito, elas estariam numa espécie de, pelo amor de Deus, olha as aspas, repouso absoluto, vamos falar assim, para nós, tá? Certo? Beleza, então, o que são os inerciais, então? São todos aqueles
que estão em repouso ou em MRU em relação às estrelas distantes. E os não inerciais? Então, aqui vem. O que seriam os não inerciais? Gente, os não inerciais são aqueles que não obedecem às 3 leis de Newton de uma vez, certo? Tudo bem? Você não consegue aplicar as 3 leis de Newton de uma vez para ele, para explicar o movimento do cara. Quais são eles? Então, aqui é por exclusão, né? São todos aqueles que não estiverem em repouso ou em MRU. Então, são todos aqueles que possuem aceleração, ok? Aceleração, tudo bem? Em relação às estrelas distantes, que são os nossos referenciais perfeitos. Aí eu queria abrir um parênteses aqui. A rigor, gente, a Terra, ela não é inercial. Ela não é inercial. As leis de Newton, elas não deveriam, a rigor, simultaneamente, elas não deveriam ser aplicadas simultaneamente para referenciais na Terra. Não deveria funcionar, né, simultaneamente para referenciais na Terra. Por quê? Porque a Terra tem aceleração. Gente, a Terra ela faz tanto movimento de translação quanto de rotação. O movimento de translação, a gente sabe, e se você não sabe, nós vamos relembrar lá em gravitação, ele não é uniforme. A velocidade da Terra ela é maior no periélio que no afélio. Então, do periélio para o afélio é retardado. Do afélio para o periélio é acelerado. Então, o movimento da Terra não é uniforme. Entretanto, essa aceleração é muito pequena. Tudo bem? Então, a gente já vai dar uma forçada. Outra coisa, rotação. O movimento de rotação da Terra ele é circular uniforme. E nós aprendemos em cinemática vetorial e cinemática angular que o MCU ele tem aceleração. Qual aceleração? Centrípeta. Você vê que a Terra tem aceleração, gente. A Terra tem aceleração. Só que a resultante delas, olha o valor que dá. Aproximadamente 0,03 metro por segundo ao quadrado em relação às estrelas distantes. Então, é uma aceleração tão ridícula que será desprezada, certo? De tal forma que a Terra será considerada um referencial o quê, gente? Inercial. Então, por favor, olha a conclusão. Olha a conclusão. A rigor, a Terra não é, mas nós vamos tratá-la como se. Então, a Terra, para nós, para o vestibular, para todo mundo, ela vai ser inercial. E se ela for inercial, todo mundo que estiver em repouso ou em MRU em relação a ela, também será inercial, tá bom? Beleza? Então, todo mundo que estiver em repouso ou MRU em relação a ela, também será inercial, beleza? Agora vamos ver o exemplo, ver se aqui torna-se palpável, né? Então, vamos voltar naquele exemplo do ônibus. Gente, aqui está você, certo? Parado lá na Terra. Você é o observador O, chamá-lo-ei de referencial R, tudo bem? Você está parado, certo? Parado em relação à Terra, tudo bem? Aqui, ó, indivíduo O fixo no solo, referencial R. Aqui está escrita a palavra inercial, mas vamos ver primeiro. E aqui você tem um outro indivíduo, certo? Lá dentro do ônibus, beleza? Ele está fixo em relação ao ônibus, ok? E nós vamos chamar o referencial do ônibus de R'. Então você tem o referencial da Terra, o R, referencial do ônibus R'. A gente tem 2 observadores, né? Um lá fora, o outro lá dentro, certo? E o lá dentro ele está fixo. Cara, o motorista acelera, freia, não acontece nada com ele. Ele está fixo. Alguém fez bullying com ele, passou fita, pegou o cara lá no fundo do ônibus e ele fica preso. Ele é um observador perfeito, certo? Só fica assim. Alguém vai entrar no ônibus, né? Alguém vai sair e alguém posse lá dentro. Não é isso? Beleza? Então vamos lá. Então tá bom.
Imagine a seguinte situação. Você tem um ônibus, o ônibus está andando com uma certa velocidade, em movimento retilíneo uniforme, tá bom? E lá dentro nós temos uma caixa, beleza? Despreze o atrito que a caixa teria se ela deslizasse, tá bom? Gente, por favor, nós vamos ver lá em força de atrito que tem que ter um atrito estático para frente para poder levar a caixa junto com o ônibus. Se não houvesse esse atrito, ela ia ficar para trás, né? Mas eu quero que você despreze aquele atrito se eventualmente a caixa deslizar, tá? Então, se ela deslizar, não vai ter aquele atrito cinético, tá bom? Depois, em atrito, nós vamos discutir isso melhor, tá? Então, se a caixa mover aqui, não vai ter atrito nela, tá? Beleza. Vamos supor que o motorista meta o pé no freio, certo? Bom, gente, se o motorista meter o pé no freio, o movimento será retardado. E nós aprendemos que nos movimentos retardados, a aceleração que surge, ela é contrária à velocidade. Então, se a velocidade era para a direita, surgirá uma aceleração para a esquerda, beleza? Nós aprendemos lá no início que, por inércia, o que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Por inércia, na hora que meter o pé no freio, a caixa vai para frente, não vai? Então, a caixa pega e vai para frente, certo? A pessoa que está lá fora, a minha pergunta é, a pessoa que está lá fora, gente, se eu perguntasse para ela assim, fulano, você que está aqui fora, referencial R da Terra, por que a caixa foi para frente? Aí você vai virar e falar assim para mim, uai, que pergunta estúpida, cara. É lógico que ela foi para frente por inércia, isso é óbvio. Ela estava em movimento e quer permanecer no seu estado de movimento. Então, a minha pergunta é, um menino lá fora, gente, conseguiu explicar o movimento da caixa usando a lei da inércia? Sim. Conclusão, ele é um referencial inercial. Como o próprio texto já havia dito, e como eu esperava, porque todo mundo que estiver em repouso ou em MRU em relação à Terra será inercial, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, para o indivíduo o bloco seguirá por inércia. Tudo bem? Desprezando o atrito com a mesma velocidade de antes. Beleza? Ok. Agora eu quero discutir com vocês para o menino lá dentro. Agora é um caso à parte. Cuidado. Gente, lembre-se, o menino lá dentro, coloque-se no lugar dele. Ele é o observador perfeito. Ele está grudado onde ele não sente projeção, não vai para trás, não. Ele é o observador perfeito, não é assim? E ele está lá olhando a caixa, né? Viajando, né? Tipo assim, me tira daqui, certo? Para ele, como é que a caixa estava? Parada, certo? De repente, o motorista mete o pé no freio. Não é sério, mete o pé no freio. Quando o motorista mete o pé no freio, gente, o que a caixa faz mesmo, que a gente acabou de ver? A caixa vai para frente. É na verdade. A caixa vai para frente. Aí coloca-se no lugar dele. Você está lá vendo a caixa parando. De repente, a caixa começa a andar. A caixa começa a andar. Um cara está lá, de boa, vendo a caixa parada. De repente, a caixa andou. A explicação dada por quem está aqui fora é muito simples. Inércia. E para ele, cara? Para ele. Ele tem um troço parado na frente dele que de repente anda. Como a gente não utiliza explicações metafísicas, certo? Né? Espirituais e tal, qual a explicação que esse cara vai dar? Gente, qual a explicação que o indivíduo lá dentro vai dar para uma coisa que estava parada, de repente ganhar movimento? Gente, a gente sabe que o que produz movimento é força, é ou não é? Então a resposta que ele vai dar vai ser essa. Uai, surgiu uma força lá na caixa para frente.
Quem fez? Sei lá, só vi andando. Então, aqui a gente já percebe um problema, que é a não obediência à terceira lei, porque alguém fez uma força na caixa para a direita. Então, a caixa, por reação, tem que fazer uma força no alguém para a esquerda. Cadê o alguém? Quem foi o alguém? Então, a terceira lei já furou. Tá vendo que como a coisa está funcionando? Tá? Então, o indivíduo lá dentro, ele acha que surgiu uma força para a direita que levou a caixa. O indivíduo lá fora sabe que, na verdade, foi por causa da inércia. Gente, para quem está lá fora, o motorista de ônibus freou e o ônibus ganhou uma aceleração para a esquerda, não foi isso? Que a gente viu no slide anterior? Foi, né? Só que para quem está lá dentro, as coisas vão para frente. Então, pelo amor de Deus, gente, lá dentro, a aceleração se passa como se fosse o contrário da aceleração adquirida lá fora. Então, quando o motorista mete o pé no freio, a caixa ganha uma aceleração para a esquerda, não é assim? Lá dentro, tudo se passa como se a aceleração fosse para a direita. Tudo se passa como se a aceleração tivesse o mesmo valor que a lá de fora, mesmo valor, só que sentido contrário. Então, aquela ali é a A, essa aqui é a linha é igual a menos A. Mesmo valor, sentido contrário. Então, pelo amor de Deus, gravem isso. A aceleração que o corpo adquirir lá fora, lá dentro, tudo se passará como contrário, certo? Porque lá dentro, se eu freio, os corpos vão para frente por inércia, tudo bem? Então, vocês viram que esse rapaz, ele não conseguiu explicar o movimento do bloco usando a lei da inércia. Ele criou uma força. Então, ele violou a primeira e ele acabou violando a terceira, porque ele não conhece o agente da força, certo? Tudo bem? Então, ele é um referencial não inercial, como nós esperávamos, certo? E, gente, eu já sabia que ele era não inercial. Por quê? Porque o ônibus tem aceleração, gente. O ônibus tem aceleração. E todo mundo que tem aceleração em relação à Terra, que é inercial, será não inercial. Então, eu já esperava que isso acontecesse, tá bom? Para a gente terminar essa parte, olha só. Gente, é o seguinte. Aquela força da direita que surgiu, vocês concordam comigo que o peso da caixa vai anular com o normal, né? Então, aqui a caixa tem peso, tem normal, anula. Falei para desprezar qualquer atrito cinético aqui. Então, aquela força que atua na caixa, ela será a força resultante, né? Então, eu posso dizer que aquela força é fininha, ela será dada por M, que é a massa da caixa, vezes o A', que é a aceleração lá dentro. Certo? É óbvio, né, gente? Força resultante cria aceleração. Então, se a força é para a direita, a aceleração lá dentro tem que ser para a direita, né? O contrário da de fora, tá? Essa força aqui foi uma força criada pelo rapaz para justificar um movimento que ele não conseguia explicar, certo? Essa força F', ela é chamada de força fictícia ou força inercial. Sabe por que o nome força inercial? Porque ela é uma força criada pelo rapaz porque ele não está conseguindo usar a lei da inércia. Entendeu? Porque pela lei da inércia, o cara em repouso tinha que continuar em repouso, então não justifica a caixa sair andando. É ou não é? Então, como ele não conseguiu explicar usando a lei da inércia, ele criou uma força, chamada então de inercial. Eu não gosto do nome fictícia, eu acho ele horroroso. Eu acho ele horroroso, porque fica parecendo que ela não existe. Fictícia, gente, olha, eu vou falar assim, o que eu penso, porque eu nunca vi livro falar sobre isso. Eu penso que o nome fictícia veio porque não existe o agente. Não tem alguém lá, não. Então é um agente fictício, força fictícia. Ou inercial, porque violou, porque não conseguiu explicar usando a lei da inércia. Mas eu não gosto muito do termo fictício, porque leva as pessoas a acreditarem que aquela força não existe. Gente, por favor, a força F' existe ou não existe? A resposta é depende. A resposta é depende. Depende do referencial. Pessoal, para quem está aqui fora,
Para quem está aqui fora, ela não existe, é lógico. A pessoa que está lá fora explica com a inércia. Para quem está lá dentro, se ela não existir, não faz sentido a caixa sair do lugar. Então, ela existe dependendo do referencial. E eu vou dar um exemplo de exercício de cálculo onde isso aparece. Quer ver? Vamos supor que você tem um elevador que ele sobe, sobe com movimento acelerado, então ele está subindo acelerado, cuja aceleração é constante e tem módulo igual a 2, dado G igual a 10. Uma pessoa dentro do elevador segura um corpo, que me parece um copo, gente. Vou falar copo, tá? Segura um copo a 1,5 m de altura do piso. Ao abandoná-lo, certo? Após quanto tempo? Então a pergunta dele é o tempo para que o objeto atinja o piso, certo? Após quanto tempo o objeto atingirá o piso, certo? Beleza, então vamos lá. Gente, olha só. É o seguinte. Esse exercício, ele não é aquela mesma coisa que a gente discutiu de marcação de balança. Aqui é outra coisa. Marcação de balança a gente já sabe como é que faz, né? Aqui é o seguinte, você solta, quero saber quanto tempo que o cara leva para chegar no piso. Você tem duas maneiras de resolver esse exercício. Eu vou resolver das duas formas para vocês, ok? A primeira é usando a terra como referencial. E, na boa, a primeira é muito mais difícil. Vou mostrar a primeira, mas eu vou usar a segunda mesmo. Gente, para quem está aqui fora, o que é que acontece? O copo e o elevador estão subindo, né? Assim? O copo e o elevador estão subindo. Então, quer dizer que os dois têm velocidade. Uma velocidade para cima. E a gente já discutiu isso lá em queda livre e lançamento para cima. Quando o menino lá dentro soltar o copo, para quem estiver aqui fora, o copo não vai descer imediatamente. Primeiro o copo vai subir, porque ele tinha a mesma velocidade do elevador. Ele vai subir, vai parar e vai descer. E enquanto isso, o elevador está subindo. Aí na hora que o copo e o piso estiverem no mesmo lugar, pronto, eles se encontraram. Então esse aqui é um exercício de encontro, em que o encontro ocorrerá quando o espaço do copo for igual ao espaço do piso, certo? Gente, o copo ele faz um move. Sobre o copo atua a gravidade, né? Porque ele vai fazer esse movimento só por causa da Terra, né? Então, no copo, o movimento será um move, a equação é soninha, 0 dá, torinha tá 2 vezes. Nossa, desculpa minha letra, mas é que essa resolução eu nem estou muito interessado nela. Então, aqui. Então, você vai jogar na soninha do copo. Lembrando que para o copo a aceleração é da gravidade, certo? Tudo bem? É da gravidade. Porque ele move sob a ação da gravidade. E o piso do elevador também é move. Porque o elevador sobe com uma aceleração própria, certo? Meu Deus, queria fazer tão pouco, passei do ponto, né? Aqui, ó. O piso, ele também tem aceleração igual a do elevador, então o dele é move também. Beleza? Aí, olha só, gente. Quando o copo encontrar o piso, a gente pode falar que os espaços são iguais. Aí, lá, em queda livre, lançamento para cima, eu ensinei para vocês como é que faz quando tem dois caras juntos no exercício. Você vai ter que escolher para um deles. Então, eu tinha comentado com vocês lá naquela época que quando é assim, eu opto por colocar o eixo para cima, certo? Beleza? Então, nós vamos colocar o eixo para cima. Vou adotar o piso como sendo zero. O espaço inicial do piso, perdão, como sendo zero. Então, o espaço inicial do copo vai ser 1,5, né? Certo? Lembrando que o copo e o piso tinham a mesma velocidade no início. Um V0 para os dois, certo? Beleza. Aí agora vamos lá, gente. Espaço inicial do copo, 1,5. Velocidade inicial do copo,
V0T, não é isso? Aceleração do copo, menos 10, porque a gravidade, ela está, contra o eixo. Então, é menos 10 dividido por 2, tempo ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Espaço inicial do piso, 0, gente. Velocidade inicial do piso, não sei, vezes o tempo. Aceleração, mais 2, porque a aceleração do elevador é para cima, né? Ela está a favor do eixo. Mais 2 dividido por 2, tempo ao quadrado. Certo? Aí você vai cortar aqui, ó. V0T, V0T, graças a Deus. Aí vai ficar o seguinte, gente. Passa para lá, fica mais. 12 por 2, 6. Então, 6t ao quadrado é igual a 1,5. E aí é só fazer a conta, certo? Tá. Aí agora, eu quero resolver do outro jeito. Usando referenciais não inerciais. Usando referenciais não inerciais. Gente, quem é que tem aceleração aqui? É o elevador, né? Então, a gente vai adotar o elevador como referencial, certo? Então, imagine agora que você não está mais olhando lá de fora. Você está dentro do elevador com seu amiguinho, certo? Então, você e seu amiguinho estão lá. E você está aqui, ó. Certo? Você está dentro do elevador, observando o amiguinho. Certo? Beleza? Então tá. Gente, para quem está lá dentro, o que é que vai acontecer? Ponha-se na situação de quem está lá dentro. Você está lá dentro, vendo um cara segurando um copo na sua frente. Para quem está lá dentro, qual a velocidade inicial do copo? 0. Né? O copo estava parado na mão do cara, certo? E quando ele for abandonado, ele vai fazer uma queda livre. Para quem está lá dentro, o copo vai fazer uma queda livre porque ele não tinha velocidade inicial. Então vamos lá. Como é que a gente aprendeu em queda livre? Vocês se lembram? Espero que lembre-se, por favor. A regra, o combinado era assim. Coloque o eixo para baixo. Oh, meu Deus. A regra é a seguinte. Coloque o eixo para baixo. Não é isso? Adote o ponto de partida como sendo 0. Então, se lá em cima é o 0, quando o copo chegar no piso, ele vai estar no 1,5, não é isso? Beleza? Velocidade inicial do copo é 0. E aí você vai jogar na equação da soninha. Só que aí vem um problema, que é o que nós discutimos sobre a aceleração. Gente, se eu adotar o elevador como referencial, ele tem aceleração. E tudo lá dentro se passa como se fosse o contrário lá de fora, certo? Então, a aceleração lá dentro será para baixo. E agora nós teremos duas acelerações. A da gravidade, que independe do elevador, ela não tem nada a ver com o elevador, por isso que eu não mexi nela. E a do elevador para baixo. Gente, vetores de mesma direção e mesmo sentido, você soma. Pelo amor de Deus. Professor, aqui está G menos A. Você não falou que é soma? Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é vetorial. Vocês têm que lembrar de vetores, cara. Eu bati o pé com o negócio de vetores. G menos A é a mesma coisa que... Peraí. G menos A é a mesma coisa que G mais o menos A. Então, o mais, vocês lembram, né? Quer dizer resultante. E o menos quer dizer oposto. Então, lá dentro, a aceleração resultante, ela vai ser o G com o oposto de A, tudo bem? E vetores de mesma direção e sentido, a gente soma. A aceleração resultante lá dentro, não sei se vocês sabem, ela é conhecida como gravidade aparente. Então, vocês lembram lá do peso aparente, que é a força normal? A gravidade aparente é a aceleração resultante lá dentro. Considerando o elevador como referencial, né? Aí a gente vai somar e ela vai dar 12. Então, quer dizer que tudo lá dentro se passa como se a aceleração fosse de 12, certo? 12 metros por segundo ao quadrado. E aí, gente, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser o seguinte. O cara estava em queda livre, não estava? Então, nós vamos jogar na equação do espaço e morreu. Então, esse igual a esse 0, mais o 0t, mais aço 2t ao quadrado. Lembrando que a aceleração lá dentro é a gravidade aparente, certo?
Ok. Espaço final, gente, 1,5. Espaço inicial, 0. Ok? Velocidade inicial, 0. Aceleração, gente, 12 dividido por 2 é o quadrado. Não sei se vocês viram, vai dar a mesma coisa que o outro. 1,5 igual a 6t quadrado. Então o tempo vai dar meio, certo? O copo vai levar meio segundo para atingir o piso do elevador. Você quer ver um exemplo, além desse, um teórico, como o vestibular cobra isso? Vamos lá. O VEST. Caiu na primeira fase de 2010. Ó, um avião com velocidade... Gente, eu tô acabando, tá? Já tem 1h30, cara. Mas eu não vou aliviar, porque vocês têm que saber, vocês têm que preparar para tudo. Minha função é dar a matéria toda. Vai que eu não falo disso aqui, por exemplo. Não vou explicar esse negócio de não inercial, uma bobagem e tal. Beleza, não faz questão do FUVEST, tá? Pode até arrumar uns outros artifícios para fazer, é possível. Mas aqui você está entendendo o que está acontecendo, certo? E outras questões também, você consegue resolver muitas usando esse artifício. Vamos lá, então um avião com velocidade constante e horizontal, certo? Então ele fazia um MRU, beleza? Voando em meio a uma tempestade, repentinamente perde altitude, sendo tragado para baixo, certo? E permanecendo com uma aceleração constante vertical de módulo maior que g em relação à Terra durante o intervalo de tempo ΔT. Então, olha só. Vamos abrir um parênteses aqui. Então, gente, aqui está o avião. Meu Deus. Estava na caneta, cara. Estava no marca-texto, aliás, eu quero caneta. Então, olha só, aqui está o avião. Esse aqui é o avião visto de frente, tá bom? Narizinho dele, cabine. Asinha, assim. Certo? E aqui está o avião visto de lado. Parece um pé com a unha suja, certo? Aí aqui, gente, o perfil da asa. Então, uma asa aqui e a outra do outro lado, certo? Bom, o que a FUVEST falou? Que, de repente, surgiu no avião uma aceleração vertical para baixo, então ele foi tragado para baixo, e essa aceleração é maior que a gravidade. Ela é maior que a gravidade, certo? Beleza? Ok, então vamos lá. Continuando ali. Pode-se afirmar que durante esse período, uma bola de futebol que se encontrava solta sobre uma poltrona desocupada. Letra A. Permanecerá sobre a poltrona sem alteração. Isso aqui eu já sei que está errado, gente. Já descarto. Letra B. Flutuará no espaço. Não. Não. Por que eu sei que está errado a letra B? Porque a gente já viu quando é que o cara flutua. O cara flutua quando ele cai em queda livre, com uma aceleração igual a g. O avião não está caindo com aceleração igual a g. Ele está caindo com uma aceleração maior que g, tá bom? Então já está errado. Próximo. Será acelerada para cima em relação ao avião sem poder se chocar com o teto. Não sei. Será acelerada para cima em relação ao avião, podendo chocar com o teto. Será pressionada contra a poltrona durante o intervalo de tempo ΔT. Então, vamos lá. Então, nós vamos adotar o avião como referencial, certo? Gente, o avião tem aceleração, então ele é um referencial não inercial. E nós vimos que lá dentro tudo se passa como se a aceleração fosse o contrário da aceleração de fora, não é isso? Então, se lá fora era A, lá dentro será menos A, em que o menos indica sentido contrário, ok? O menos indica sentido contrário. Só que além do menos A, também tem a gravidade, né? Gravidade vertical para baixo. Gente, nós ficamos com dois vetores de mesma direção em sentidos contrários. O que a gente faz? Subtrai. E a aceleração resultante a gente chama de gravidade aparente, não é isso? Vamos lá. Então, quem vai ser a gravidade aparente? Sentidos contrários subtrai. É o maior menos o menor. Então, a gravidade aparente vai ficar A menos G. Consequentemente, ela será para cima. Então, lá dentro, tudo acontecerá como se os caras ganhassem aceleração para
cima. E a bola, então, sobe, certo? A bola sobe, tá bom? Beleza? E aí a pergunta é, por que ela não pode tocar com o teto? Nada a ver, ué. Não tem restrição nenhuma. A resposta certa é letra D de dado, tá? Então a bola vai subir, porque a aceleração lá dentro será para cima, tá? Vou até escrever um texto aqui, tá? Explicando isso que eu acabei de falar. Ok? Aí, deixa eu fazer uma pergunta. E se o avião caísse com aceleração igual à da gravidade? Bom, a gente já provou isso lá em elevadores, né? Sobre a imponderabilidade. Mas vamos só confirmar que o que eu falei está valendo. Quer ver? Gente, se o elevador caísse com uma aceleração igual à da gravidade, olha só o que ia acontecer. Ele ia ganhar uma aceleração, então, igual a g para baixo, e lá dentro tudo se passaria como se a aceleração fosse para cima, menos g. A gravidade é para baixo, menos g para cima, anula. Então, lá dentro, o cara flutua. O cara flutua. São duas maneiras de explicar a mesma coisa. Então, quando eu falei lá da imponderabilidade, eu expliquei usando para quem está lá fora. Então, para quem está lá fora, o cara flutua porque todo mundo está caindo junto. Para quem está lá dentro, o cara flutua porque a aceleração resultante é zero. Ele não tem força. Se ele não tem força, então ele fica lá. De boa, certo? Tudo bem? Isso é usado em aviões para simular, o pessoal usa isso em aviões para simular a imponderabilidade. Então os caras vão lá e pegam o avião, e o pessoal vai lá, pega o avião e faz em queda livre. Gente, se o avião cair em queda livre, as pessoas flutuam, né? É a sensação de imponderabilidade. E aí você tem as duas maneiras de analisar, né? Analisando para quem está dentro do avião, o motivo é a gravidade aparente está dentro é zero, né? E analisando para quem está lá fora, é porque está todo mundo caindo com a mesma aceleração. Esse aqui foi um vídeo que fizeram com o Stephen Hawking. Eles fizeram esse experimento com ele. Pô, muito legal. Bom, e para a gente terminar, vai acabar agora, tá? Outros movimentos terrestres. Gente, o planeta Terra, vocês sabem quantos movimentos ele faz? Vocês sabem? As pessoas assim, uai, dois, rotação, translação. Não, cara. A Terra faz cinco, certo? Pessoal, por que você está querendo falar disso? Porque a gente discutiu ali para trás que a Terra, na verdade, ela é não inercial e a coisa é muito mais complexa do que aquilo. Não é só translação e rotação. A Terra faz cinco, sendo que alguns desconsideram o quinto. O quinto, gente, é o chamado movimento de marés. Algumas pessoas desprezam, dizem que ele não entra. Mas alguns livros dizem que sim. Então seriam translação, rotação, precessão, nutação, movimento de marés. Marés a gente vê lá em gravitação, certo? Então aqui eu vou falar da precessão e da nutação. A pessoa já caiu no vestibular? Cara, caiu no Enem, cara. Prova de Ciências Humanas, 2 anos atrás. Qual foi a sorte de muita gente? Que caiu na segunda aplicação. Que foi uma prova feita para o pessoal de Santa Catarina que teve problema de inundação. Então foi na segunda aplicação do Enem, caiu isso, tudo bem? Eu vou comentar com vocês sobre os outros movimentos, tá? Vamos falar então. Vamos lá? Precessão é o primeiro. Precessão é o seguinte. A precessão é o movimento que a Terra faz em torno do polo da eclíptica como se fosse um peão. Deixa eu explicar o que é isso. Ô, gente, aqui está o eixo geográfico da Terra, norte-sul. Né? Linha do Equador forma 90 graus. A Terra, ela orbita em torno do Sol, né? E esse plano aqui, ó, que contém Sol e Terra, esse plano que contém Sol e Terra, você se lembra na geografia, como que ele é chamado? Eclíptica. Então, a Terra, ela orbita em torno do Sol, certo? E esse plano é chamado de eclíptica, certo? Aí a minha pergunta é, vocês acham que a linha do Equador coincide com a eclíptica? Vocês acham que a linha do Equador dá certinho? Que
que a linha do Equador, que as cidades na linha do Equador, elas estão perpendiculares ao Sol aqui, ó, perfeitinho, puf. Não, a linha do Equador ela é inclinada com a eclíptica, certo? E o eixo norte-sul da Terra, consequentemente, ele não forma 90 graus com o eixo da eclíptica. Ele é inclinado, certinho? Em relação ao eixo da eclíptica. Ao plano da eclíptica, perdão. Então aqui, ó, o eixo da Terra, opa, o eixo da Terra, aqui ele está pegando, ele está marcando polos, mas os polos geográficos, tá? Olha só, gente, o eixo da Terra, ele não coincide o eixo perpendicular, o eixo geográfico, ai meu Deus, o eixo geográfico da Terra, ele não forma 90 graus perfeitinho com o plano da eclíptica. Então aqui está o plano da eclíptica, certo? Então quer dizer que o Sol está bem aqui assim, por exemplo, certo? O nosso eixo geográfico não forma 90 graus. Se fosse 90 graus, seria isso aqui, né? Tudo bem? Ele não forma 90 graus com o plano da eclíptica. Esse eixo que eu marquei aqui, ó, de pontilhado, é o que nós chamamos de polo da eclíptica. É o cara que forma 90 graus com a eclíptica. Então, o nosso eixo geográfico não é coincidente com o polo da eclíptica. Então, deixa eu destacar aqui. O eixo geográfico em torno do qual a Terra gira, certo? Ele não é paralelo ao polo da eclíptica. E, além disso, olha o que a Terra faz, gente. Ela gira em torno do polo da eclíptica. Então, você tem um polo da eclíptica, que aqui forma 90 graus com a eclíptica. O eixo geográfico está inclinado. E a Terra gira esse eixo geográfico em torno do polo da eclíptica. Então, aqui está o polo da eclíptica, certo? O Sol seria, deixa eu marcar aqui. O Sol seria nessa linha reta aqui, né? Formando 90 graus. Aqui está o plano da eclíptica. E a Terra faz o movimento em torno daquele polo da eclíptica, parecendo um peão, certo? Esse movimento é chamado de precessão e ele tem um período de 25.770 anos. Isso eu nunca vi ninguém perguntar, eu acho que é demais, tá? Então a Terra leva 25.770 anos para dar uma volta em torno do polo da eclíptica. Eu peguei um vídeo aqui na internet para a gente poder visualizar isso. Então reparem, por favor, gente. Aqui de verde é o plano do Equador. Os quadriculados são os planos, representam o plano da eclíptica. O Sol estaria por aqui, assim, mais ou menos. Ó. Aqui está o eixo geográfico. E aqui está o polo da eclíptica, que é formando 90 graus com a eclíptica. E você vai perceber, então, que esse eixo geográfico ele vai girar em torno do polo da eclíptica. Vamos ver? Ó. Então, existe ali uma inclinação de 23,5, certo? E a Terra, então, fica girando em torno daquilo. Beleza? Ok? Beleza. E qual é o quarto movimento? O quarto movimento chama-se nutação. Nutação. Vamos lá, gente. A nutação, para quem não se lembra, é o bamboleio da Terra em torno do polo da eclíptica. Gente, olha só. Eu acabei de mostrar para vocês ali que o eixo geográfico, ele circula aqui, né? Em torno do polo da eclíptica. Não é assim? Só que ele não fica circulando bonitinho. Ele fica circulando fazendo um vai e volta. Olha aqui a figura. Acho que a figura dá para entender. Aqui, ó. Então aqui está o polo da eclíptica. Certo? Aqui está o eixo geográfico. E a gente acabou de ver que o eixo geográfico ele gira em torno do polo da eclíptica. Isso aqui é a precessão, não é assim? Só que não gira bonitinho, circular, não. A Terra fica indo, voltando, indo, voltando, indo e voltando, indo e voltando e voltando. Esse indo e voltando aqui da Terra, ó, que a galera chama de bamboleio, é a nutação.
A notação, gente, ela tem um período de 19 anos, tá? Por favor, 19 anos, vou até marcar aqui com a caneta, vamos ver se vai dar certo. Seriam 19 anos, não é para dar a volta toda, pelo amor de Deus. 19 anos é para ele sair de um pontinho aqui, ir e voltar, ó. Isso aqui, ó, sai de um pontinho, vai e volta. 19 anos, certo? Aí você imagina quantas notações cabem em uma precessão. Porque uma precessão tem 25.770, certo? E aqui, em homenagem à notação, a gente tem uma música para homenageá-la, certo? Que merece. Vamos ver. Aqui é uma música antiga de uma banda Gypsy Kings, uma banda espanhola. Esse amor chega assim dessa maneira, no que me dá culpa. Pedi para o Eduardo Espanhol cantar esse troço. Esse amor chega assim dessa maneira, no que me dá culpa. Você deve estar pensando, o que isso tem a ver, cara? Agora sim. Bamboleia. E que a terra faz? Bamboleia. Bamboleia. Ótimo. Beleza? Então tá bom, é só isso. Tá? Espero que tenham gostado. Tchau, 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 gente. Até a próxima.